Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos, meus irmãos, à oração do dia. É sempre motivo de muita alegria, um grande privilégio nós estarmos aqui, porque todos os dias foram dias que o Senhor fez para nós. Nós vemos dias que talvez como nunca, eu estou falando de nós, não da humanidade, talvez nós estejamos precisando da presença de Deus. As notícias nem sempre são boas, nós temos recebido notícias muito ruins, e é bom nós nos aproximarmos de um Deus, que segundo Ele mesmo, Ele é o portador das boas novas. Então estar diante de um Deus que tem boas novas, que é o portador das boas novas, é sempre muito bom. Amém? Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Eu quero te convidar, você que está aqui conectado conosco, você que está nos ouvindo, assistindo este vídeo, que você possa, em primeiro lugar, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, que você possa marcar o sininho, que você possa deixar o teu joinha neste vídeo, e que você possa, o mais importante de tudo, na parte embaixo aqui deste vídeo, você possa deixar o teu pedido de oração. Nós temos um grupo com pastores, com levitas, bispos, missionários, pessoas amigas. Nós vamos estar orando por você, pela tua família e pelos teus pedidos. Fora isso, toda terça-feira nós temos a terça-feira do jejum e da oração. São mais de 12 horas que nós estamos online, orando, com pregação, com amigos vindo aqui ao vivo no YouTube. Nós vamos estar trazendo o teu pedido de oração, nós vamos estar trazendo também o teu clamor. Então, deixa os teus pedidos de oração aqui no nosso canal do YouTube, para que a gente possa estar orando por vocês, os nossos amigos também. Vamos então à palavra de Deus? Hoje nós vamos ler um versículo que está em 1 Samuel 16, versículo de número 7. Livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7. Livro de Samuel que foi escrito pelo próprio nome do autor, traz o nome dele, que foi o profeta Samuel, um dos maiores profetas da história bíblica. Diz bem assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel, olha o que Deus disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus está falando aqui com Samuel sobre a escolha do rei de Israel. Samuel estava à procura de um novo rei para Israel. E Deus chama muita atenção dele, porque Samuel foi buscar um rei de acordo com o conceito dele humano. Israel nunca tinha tido um rei. Israel sempre havia sido governado pelos seus sacerdotes, pelos seus profetas. O povo agora clamava por um rei. E a contratempo, segundo Samuel, a desgosto do próprio Deus, o povo falava, nós queremos o rei. Então ele foi buscar, Deus falou, amém, vocês querem um rei? Eu vou dar a vocês um rei. E Samuel passa a buscar um rei de acordo com os conceitos humanos dele. Nós estamos falando de quem? De Samuel. Samuel que foi gerado por uma mulher que não podia ter filhos. Uma mulher que chorava, que pranteava. Uma mulher que prometeu a Deus, se o Senhor me der filhos, se o Senhor me der um filho, eu vou dar esse filho a ti, Senhor. Ele vai ser completamente seu. E ele vai ser seu, não é no sentido que nós muitas vezes oramos e falamos assim, minha casa é tua. Né? Mas a gente que mora lá dentro. A gente que usufrui, a gente que tem a porta. Às vezes a gente briga dentro da nossa casa e a gente fala que é de Deus. Às vezes a gente assiste coisas que não deveria dentro da nossa casa, e a gente tem tipo de conversa que a gente não deveria dentro da nossa casa. Às vezes a gente fala mal de pessoas dentro da nossa casa, e mesmo assim a gente insiste em dizer que a casa é de Deus. Tem muita gente que coloca o adesivo, né, no carro, esse aqui, presente de Deus, ou esse carro é de Deus. Mas nem sempre usa o cinto de segurança, nem sempre dirige da forma correta. Muitas vezes está manuseando o celular enquanto está dirigindo. Nem sempre ora antes de estar ali. Agora, quando
Ana disse que se tivesse um filho, ela daria a Deus. Irmãos, ela deu mesmo. Samuel, quando era bem novinho, já tinha desmamado, já tinha, sabe, já não estava mais tão dependente da mãe. Ela vem e entrega a Eli, que era o profeta naquele período. Ela entrega o filho, ela deu o filho. E a convivência e o prazer de estar ali com o filho gerado no seu próprio ventre acabou. O filho foi entregue para Deus. E Samuel, que é o filho de Maria, ele nasce com esse princípio. Foi gerado para ser de Deus. E desde muito pequenininho ele foi ensinado a respeito de Deus. Mas mesmo assim, no momento que ele estava diante desse desafio de escolher o novo rei, então ele passava pelos lugares, ele visitava as famílias, buscando ouvir de Deus, esse é o homem que eu escolhi, ele comumente ele se perdia. Vamos voltar ali aqui a palavra. O Senhor disse a Samuel nessa procura: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É muito interessante, porque a Bíblia diz que Davi, que foi o rei que sucedeu a Saul foi rei, depois foi o rei rejeitado, Deus o rejeitou. E Saul perde a porção de Deus, a unção, para seguir como rei. Davi substitui a Saul como rei e se torna o maior rei de toda a história, tão grande que a bandeira de Israel nos dias de hoje carrega e traz a estrela de Davi como símbolo. O próprio Cristo, que teve Davi como seu tataraneto, o próprio Jesus, em alguns momentos, era chamado de Davi, Jesus, filho de Davi. Olha a importância de Davi, o maior rei da história de Israel. E Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque Deus, ele não vê um homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Amém? Nós vamos orar. Nós estávamos tendo, terça-feira agora, a nossa terça do jejum e da oração. Nós temos isso toda terça. Com vários pastores de vários países, de várias igrejas, num evento denominacional, com bispos, levitas, missionários. Tínhamos pessoas dos Estados Unidos, África do Sul, Paraguai, Portugal, Bolívia. Temos alguns chegando agora do Reino Unido, da Itália. É um tempo muito abençoado. E houve um momento em que Deus ministrou algo no meu coração. Deus estava falando para mim: eu vou trazer... E Deus fala conosco, queridos, na forma que nós entendemos. Né? E Deus dizia algo para mim, mais ou menos assim: eu vou trazer os feinhos, entre aspas gigantescas. Mas eu estava falando algo para o meu entendimento. Os feinhos aqui, que Deus estava falando para mim, eram os Davis. Quem que era Davi quando Samuel conheceu? Ele era um soldado, porque um rei, nos dias de Davi, nos dias de Saul, nos dias de Samuel, o rei, ele ia para a batalha. E muitas vezes estava no fronte da batalha, na frente. Era um homem que desde criança aprendia a manusear a espada e o escudo. Que aprendia desde muito jovem táticas de guerra. Uma das características importantes de qualquer rei naquela época era ter a habilidade em relação às táticas de guerra, estratégias de guerra. E ser um bom guerreiro. Ser um bom guerreiro é que o colocava numa posição de destaque para que o próprio exército, que era talvez uma das posições mais importantes de qualquer país, o respeitasse. E, consequentemente, todo o povo o respeitasse.
Mas quem que era Davi? Quem que era o homem que estava diante de Samuel quando ele o conheceu? Nós vamos orar, nós vamos compreender tudo isso. Feche os teus olhos por um instante, se for possível. Se for possível, cubra também a tua cabeça. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oração do dia. Obrigado, meu Pai. O Senhor tem muito a falar conosco. Por favor, Senhor, toca no mais profundo do nosso ser. Desperta os nossos ouvidos. Tira toda a confusão, todo impedimento a ouvirmos a Tua palavra. Que tudo isso, Senhor, que sejam impedimentos, possam cair por terra agora. Vem sobre nós, fala profundamente no nosso interior, trazendo cura, libertação e vida, Pai. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Então vem, fala conosco, faz obra maravilhosa em nossas vidas, eu te peço, Pai de amor. E daremos a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, pois só o Senhor é digno. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos seguir aqui, queridos. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quem que era Davi? Davi era um simples pastor de ovelhas. E quando Samuel foi para conhecer Davi, Samuel também estava sendo provado. E Samuel também estava sendo ensinado por Deus. Deus nunca vai cansar de nos colocar em uma posição de ensinamento. Se tem uma coisa que nós precisamos ter como homens e mulheres de Deus, é uma postura de sermos ensináveis. Sempre. De sempre estarmos abertos para aprender um pouco mais. E Deus estava ali ensinando algo muito importante para o grande profeta Samuel. Estava ensinando Samuel sobre o engano das aparências. Por isso que a Bíblia também diz que nós não vamos viver por aquilo que nós vemos. Que nós vamos viver segundo o quê, queridos? Segundo o que vemos. Já vamos voltar a falar de Davi. Só um instante, só um parênteses. Olha a seriedade dessa palavra. A gente repete esse versículo bíblico assim, sem a gente nem pensar no que a gente está falando. O homem vive por aquilo que crê e não por aquilo que vê. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Essa é uma verdade bíblica. Não é um jargão. Não é uma frase de traseira de caminhão. Não é algo para dizer, para te dar sorte. Isso aqui é um segredo espiritual. Mas todo mundo sabe. Não é porque todo mundo sabe, porque está escrito na Bíblia, que é o livro mais vendido de toda a história da humanidade, o maior best-seller que existe. Não é por causa disso que não deixa de ser um segredo. A oração do Pai Nosso, por exemplo, é um segredo espiritual. A oração do Pai Nosso é um texto ou uma oração recheada de segredos e comumente a gente não para compreender o que está escrito ali. E a gente normalmente usufrui muito menos dela do que nós poderíamos. Porque o que a gente aprendeu a fazer? A gente aprendeu a abrir a boca e deixar simplesmente ela sair. Muitas vezes sem sentir, sem compreender o que está por detrás de cada palavra. Como, por exemplo, Pai Nosso. O que é Pai Nosso? Pai Nosso está falando de um relacionamento entre Deus e nós. Está falando de um sentimento de paternidade e de filiação. Está falando de oposição à orfandade. Está falando que tudo aquilo que é do Pai é meu, que Deus é um Pai. O que é um Pai? Um Pai é um provedor, um Pai é um protetor, um Pai é aquele que acolhe, um Pai é aquele que orienta, tantas coisas. Nós vamos fazer uma campanha aqui no nosso canal sobre o Pai Nosso. No passado, logo quando meu filho nasceu, nós precisamos interromper. Nós vamos fazer uma sequência ao vivo aqui à noite. Em breve, talvez semana que vem, eu vou avisar antes. Vai ser uma grande bênção. E eu vou convidar você para estar aqui conosco. Entrou aqui ao vivo agora o Gerson, nosso amigo, nosso irmão. Nós estamos no gravado, daqui a pouco nós vamos conversar com todo mundo que está online, principalmente no YouTube, mas quem está online também no Instagram.
Então, nós precisamos estar atentos, porque quando a palavra diz nós vivemos por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós vemos, qual que é o risco disso, meus irmãos? O grande risco disso é porque nós comumente nos prendemos ao quê? Aquilo que nós vemos. A gente fala esse versículo como se fosse assim, que bênção, aleluias. Só que Jesus está aqui, muitas vezes, querendo puxar a nossa orelha. A palavra que é nos chamar a atenção. Cuidado, porque você tem vivido por aquilo que você vê. Você precisa começar a crer em algo maior para viver por aquilo que você crê. Porque o problema é quando eu não creio. O desafio dessa palavra é quando me falta fé. Você está entendendo isso? Porque se a Bíblia diz que nós não viveremos por aquilo que nós vemos, mas viveremos por aquilo que nós cremos, qual que é o tamanho da tua fé? Qual que é o valor dessa palavra se me falta fé? Qual que é o valor dessa palavra se o dom que eu preciso desenvolver na minha vida é exatamente o dom da fé? Será que nós precisamos realmente desenvolver o dom da fé? Os apóstolos, os 12, estavam com Cristo. E houve momentos ali com Jesus que aqueles homens vivenciaram, eles viram pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo ressuscitadas. Eles viram Cristo multiplicando os pães, multiplicando os peixes. Viram Cristo curando leprosos. Uma doença incurável. Viram Jesus curando surdo de nascença, cego de nascença. Mas houve momentos em que Jesus olhou para aqueles homens e disse o quê? Homens de pouca fé. Qual que é a vantagem para nós de vivermos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos, quando não buscamos desenvolver a nossa fé? Nenhuma. Por isso é um alerta. Porque talvez aí esteja o perigo. Porque muitas vezes o que nós cremos é o negativo. Porque muitas vezes, ao invés de nós cremos em algo bom, nós estamos mergulhados em um pessimismo. Nós vemos o povo que saiu do Egito após 400 anos de escravidão. Houve uma geração que foi escolhida para, juntamente com Moisés, sair do Egito. Enquanto caminhavam no deserto, aqueles homens se encheram de murmuração. Murmurar não é cochichar. Murmurar é reclamar. E normalmente a reclamação, ela vem o quê? Recheada daquilo que está no nosso coração, de frustrações, de um sentimento ruim, de expectativas ruins. De olhar para o futuro e achar que as coisas não vão dar certo. De ser pessimista. De não ter o quê, irmãos? De não ter fé. De não ter desenvolvido a fé. Essa palavra também era para aqueles homens, porque a palavra é a mesma sempre, meus irmãos. Cristo é o verbo, a palavra. Jesus e Deus são um só. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. E a palavra diz que Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Aqueles homens viveram exatamente por aquilo que eles criam. Eles chegaram no deserto, eles precisavam de 40 dias. Era uma viagem de 40 dias entre o Egito, lá, cruzaram o Mar Vermelho, entre o Mar Vermelho, vamos ser mais específicos, e até a Terra da Promessa, 40 dias de viagem. Eles acreditavam que eles entrariam na Terra da Promessa, seriam felizes, livres, colheriam de uma terra que manava leite e mel, uma terra que tinha frutos do tamanho que eles nunca tinham visto antes. Eu estou dizendo isso porque a palavra diz que haviam espiões, eram os espias que a palavra chama,
que foram até a terra da promessa e trouxeram essas notícias. Claro que a terra da promessa tinha que ser conquistada, tinha pessoas morando lá, inimigos. Mas o que aquele povo acreditava? Aquele povo acreditava que não era para eles. Aquele povo chegou a acreditar que era melhor ter ficado como escravo no Egito do que ter que agora atravessar 40 dias viajando e ter que entrar numa terra que eles teriam que conquistar. Eles viveram a promessa? Não. O que eles viveram? Eles viveram o deserto. Ah, eles passaram pelo deserto? Não. Eles viveram o deserto. Como assim viver o deserto? As pessoas não passam. Deserto não é um período da nossa vida. Esse é o desejo de Deus. Deus nos conduz para o deserto por um propósito. Nós somos conduzidos para a tormenta por um propósito. Nós passamos por dificuldades por um propósito. E esse propósito não é permanecer nele. Só que a palavra diz, nós não veremos para aquilo que nós vemos, nós veremos para aquilo que nós cremos. E aqueles homens naquela época criam no quê? Que nada ia dar certo. Que era melhor ter ficado no Egito como escravo. Eles criam e eles declaram muitas vezes que eles morreriam naquele deserto. Eles diziam, nós fomos tirados do Egito. Aí conseguiam ver coisas boas na vida de escravo. Aí eles começavam a declarar, lá tinha isso, tinha aquilo outro. Escravo, irmão. Sabe o que é escravo? Você não tem um dia para descansar. Tudo que você constrói é para o teu Senhor. Você não tem férias, não tem 13º, não tem nada. Quando você tem um filho, o filho não é teu, é do teu Senhor. Para apanhar, ser surrado pelo teu Senhor, para ser escravo do teu Senhor. As tuas filhas, para serem usadas pelo teu Senhor. Um escravo, a qualquer momento, alguém podia chegar lá na tua casa e pegar a tua mulher. Pegar teus animais. E aqueles homens conseguiam ver coisas boas no tempo do deserto. Desculpa, da escravidão. Porque agora estavam passando por um deserto onde Deus tinha como objetivo purificá-los para levá-los até a promessa. Deus estava repetindo a promessa, Deus estava repetindo a promessa. Mas no momento da luta, aqueles homens se entregaram. Tudo que o diabo quer é que você, no momento da luta, você se entregue. Você cesse de orar, você desista. Você fique olhando para trás com saudosismo. Deus tem tempo novo para a tua vida. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em você. O melhor tempo da tua vida ainda não começou, querido. Eles olhavam para o deserto e diziam, a gente vai morrer nesse deserto. Melhor seria ter ficado lá no Egito. A gente vai morrer no deserto. Eles creram tanto nisso que eles morreram no deserto. Quem que era? Era o povo de Deus. Foi o povo que Deus escolheu para chamar de seu. Homens, mulheres, que Deus levantou um homem, Moisés, e falou, você vai ser o libertador desse povo. Moisés é a profecia de Cristo, que é o grande libertador há 2000 anos e nos dias atuais. Até hoje ele está libertando. Moisés foi um dos grandes homens da palavra, um dos maiores. Mesmo assim, aquele povo conduzido por Moisés morre no deserto, porque era nisso que eles queriam. Você está entendendo isso, irmão? É claro, se você for ler a palavra, você vai ver que 40 anos se passaram. Era para ser só 40 dias. 40 anos se passaram, toda uma geração morre, porque é aquilo que eles queriam. Mas 2 homens, nessa geração, 2 homens acreditavam diferente. Você sabe o nome deles? Josué e Caleb. É muito bom você ler a palavra, para você começar a crer mais, coisas boas. Josué e Caleb, eles acreditavam, eles diziam, todo mundo falava, a gente vai morrer aqui no deserto. Eles diziam, não, vamos para a terra da promessa. E todo mundo dizia, não, se a gente for para lá, a gente vai morrer na guerra, que a gente não dá conta, nossa vida toda foi de escravo, a gente não vai conseguir lutar. Eles diziam, mas Deus nos falou.
Não, mas não vai acontecer. Eles haviam saído do Egito como escravos, estavam a caminho da terra da promessa, agora eram livres. Mas a verdade é que a mente e o coração deles ainda era de escravo. Como é que está a tua mente? Como é que está o teu coração, querido? E eles viveram no deserto, eles eram alimentados por Deus, eram protegidos por Deus. Deus estava ali no deserto com eles. A verdade é essa. A palavra diz que eles se alimentavam do maná, que tinha comida caindo do céu. Que Deus mandava as andorinhas lá para eles poderem comer. Que de dia Deus colocava uma nuvem para protegê-los do sol no deserto, nas caminhadas. E que à noite botava uma nuvem de fogo. Eles viviam coisas poderosas de Deus no deserto. Até porque Deus estava preparando a próxima geração para entrar na terra da promessa. Você acha que Deus não vai fazer coisas maravilhosas na tua vida mesmo no deserto? Vai fazer. Mas o deserto não é o teu fim. Você está entendendo isso? O Deus da provisão estava claro ali no deserto. Mas Deus queria se apresentar para eles como um conquistador. E queria fazer daquele povo um povo que conquistava. Josué e Caleb sempre acreditaram que poderiam entrar na terra da promessa e conquistar e viver na terra que manda leite e mel, Canaã. Eles não morreram no deserto. Olha que importante aquilo que nós estamos conversando aqui hoje, queridos. Quando você olha para a tua vida, você tem acreditado em quê? Diante dos desafios que você está vivendo, o que tem saído dos teus lábios? Que tipo de palavra? Vamos voltar lá a Davi? É porque a palavra é uma coisa só. Samuel agora estava sendo desafiado, o grande Samuel. Talvez o maior profeta ali junto com Isaías da palavra. Deus estava falando para ele. O homem vê o quê? A aparência. Mas o Senhor vê o quê? O Senhor vê o coração. Deus estava querendo dar, entre aspas, para Samuel, olhos como o dele. Não olhos carnais. Mas para que Samuel pudesse passar a enxergar como Deus enxerga. Com olhos da fé. Porque quando Samuel chega ali na casa onde morava Davi, na verdade era a casa de Jessé, que era o pai de Davi. O pai de Davi passa ali os irmãos de Jessé. Era uma família de 7 filhos. E ele via, porque alguns dos irmãos de Davi eram guerreiros. Eu acho que o coração de Samuel até se alegrou, né? Opa, a gente vai ter guerreiro. Deus falava, não. Não é esse. Até que passam todos. E Samuel falou, deve estar faltando alguém aqui. Até Jessé imaginava, Davi é muito novinho. Davi é muito jovem. Davi foi educado só como pastor de ovelhas, não pode ser que seja Davi. Não pode ser que Samuel tenha vindo até aqui buscando por Davi. Era Davi. Aí vem Davi, um menino, pastor de ovelhas, pelo amor de Deus. Não vai dar certo. Não tem como. Esse casamento acabou. Não, teu filho não tem volta, mergulhou nas drogas. Quem mergulha nas drogas não tem cura. Foi pra cadeia. Agora que já era. Cadeia formador de ladrão. Infelizmente, mãe, você perdeu. Olha o diagnóstico. Meu querido, eu sei. Mas olha o diagnóstico aqui. Infelizmente, não tem cura. Poxa, olha, do tamanho da tua dívida, se der sorte, quem sabe você sai, você faz algum acordo, mas você vai passar o resto da tua vida pagando essa dívida. Isso é o que os olhos veem. Isso é o que os ouvidos ouvem. Eu tenho um amigo, ele é bispo em Portugal. Ele contraiu Covid. Ele vindo ao Brasil contraiu Covid. Foi para o hospital.
Houve um dia que estavam pensando em colocá-lo na UTI e entubá-lo. Na UTI para depois entubá-lo, né? Eu não vou entender muito bem. Desculpa. E aí ligaram para a esposa dele. Aí o médico pediu para poder prepará-lo. Naquele momento veio uma enfermeira, coitada. Talvez cansada, talvez ali mergulhada em tantas notícias ruins e vivenciar tanta coisa ruim. Ela praticamente declarou a morte na frente dele. Praticamente declarou a morte dele. E ele já ali, né, um tanto quanto atemorizado, tentando se agarrar na fé, aquela palavra veio como impacto sobre ele. Mas ele internamente se levantou, internamente, e se opôs àquela palavra de morte. E clamou e orou e começou a declarar que ele iria sair dali curado. E ele não foi para UTI. E hoje ele está lá em Portugal, pregando e honrando ao Senhor, construindo uma igreja para Jesus Cristo. Aleluia. Você tem certeza que é Davi? Você tem certeza que de Davi, esse menino, vai sair um rei? Foi esse menino, irmãos, que depois foi para a guerra. É a famosa história de Davi e Golias. Que todo mundo estava atemorizado. Golias falava, quem vai brigar comigo? E que o exército do inimigo trouxe uma proposta, vamos poupar os homens. Manda o teu melhor soldado, eu mando o meu melhor, estava falando do inimigo. O melhor era Golias. A Bíblia, quando relata Golias, está falando de um monstro, irmãos. De um homem de 3 metros de altura. A Bíblia traz detalhes sobre Golias. Detalhes. Leia, depois é interessante você ver. O tamanho de Golias, a história de Golias, o que se falava de Golias. A espada de Golias, que depois se torna a espada do próprio Davi. Leia a Bíblia, é muito gostoso. Vale a pena. Fora que alimenta a tua fé. A gente vai fechar falando sobre isso. Esse menino que chega ali na guerra tinha ido só para levar comida para os irmãos. E começa a perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí contam para ele. E Saul ainda havia feito uma promessa. Quem vencer Golias não vai ter que pagar imposto nunca mais na vida. Eu vou dar minha filha para se casar com ele. Opa! A filha do rei é princesa. Quem vencer Golias vai ser príncipe. Davi falou, eu quero. Todo mundo dizia, você está doido? Saul chama Davi e falou, você tem certeza? Eu tenho, eu já venci. Eu já lutei contra o urso, já lutei contra o leão quando vieram para atacar as ovelhas do meu pai. Eu estou preparado. Mas isso é loucura. Davi falou, ele está se levantando contra o nosso Deus. Isso que é loucura. Aí Saul ainda fala para Davi, então faz o seguinte, eu vou te dar a minha armadura, porque Davi não tinha nada. Eu vou te dar a minha armadura. E aí vestem Davi com a armadura de Saul. É claro que não ia servir. Tem um valor profético, mas outra gente fala sobre isso. Amém? Mas é lógico que a armadura ficou gigantesca em Davi tira. Não é essa armadura que vai fazer vencer. Não é essa aparência de soldado que a sua armadura vai me dar, vai me garantir a vitória. É o Senhor dos Exércitos, é esse que vai me garantir a vitória. Quando Davi estava diante de Golias, com um estilingue lá, na verdade não é um estilingue, né? É uma funda que parece, aquela que você parece como se fosse um tecido, e você gira ela e vai uma pedra junto e você lança essa pedra. Hoje a gente utilizaria o estilingue, a tecnologia, né? E Golias olha para Davi, e Golias despreza tanto ele. E ali, Davi estava sendo atacado na fé dele. Davi só via um homem. Davi olhava para Deus e falava, Deus é muito maior do que isso aí. Como é que você tem olhado para o teu problema, para a tua vida? Golias ainda fala, vocês me mandam isso daí, cachorros? Foi o que Golias falou. Estava afrontando a fé de Davi. Mas Davi venceu Golias, você sabe disso.
Não é para ver a aparência. São os olhos da fé. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em todas as áreas da tua vida. Para de se alimentar daquilo que os teus olhos estão vendo. Ouve Deus. Vai ter lugares que Deus vai falar para você, pode sair daí. Desfaça isso. Abra a mão disso. Não esteja mais no meio desses. Esse não é o teu lugar. Isso não é para você. Deus pode falar, é lógico. Vai falar. Mas existem coisas que Deus tem te dado como promessa. Existem coisas que Deus tem falado para você que Ele vai fazer na tua vida. Por que você está olhando e se alimentando com os olhos da carne, com os olhos humanos? Por que você está se alimentando daquilo que estão dizendo para você? Ah, mas é um especialista, é um médico, é um economista. Mas ele entende mais do que eu. Amém? E Deus? Quem te deu a promessa? Quando Deus te deu a promessa, Deus estava contando, quando alguém, por exemplo, quando você faz uma promessa, é porque você acredita que o outro vai fazer ou é porque você vai fazer? Quando Deus te deu a promessa, é porque Deus estava olhando para você e falando, não, você vai lá, sabe, é uma palavra de otimismo em respeito a você? Ou Deus está colocando Ele mesmo, entre aspas, em xeque? O Deus está, Ele mesmo se expondo o nome dele. O que Deus prometeu para você que você olha hoje e parece ser impossível? Deus hoje vai limpar os teus olhos. Amém? Isso é tão profético, nós vamos fechar aqui agora. Isso é tão profético, irmãos, que Paulo, quando foi chamado por Deus, o apóstolo Paulo, ele tinha um outro nome. O que aconteceu com Paulo foi tão poderoso que até o nome dele foi mudado. Foi tão transformador que até o nome dele mudou de Saulo para Paulo. E o que aconteceu com Saulo? Em uma viagem a caminho de Damasco, ele tem a visão de Deus, do próprio Cristo. E qual a primeira coisa que acontece? Saulo fica cego. Ele fica ali um período de 3 dias e 3 noites sem enxergar. Deus ordena então que um servo visite a Paulo e ore por ele. Esse servo estava todo atemorizado. Será que é Deus que está falando? Saulo era o grande matador de cristãos. Ainda que ele fosse letrado na palavra, nas escrituras e tudo mais, ele era um perseguidor dos cristãos. Judeu. Judeu nascido em Roma, cidadão romano. E a palavra diz que quando o servo do Senhor, o ungido de Deus, foi até Paulo para orar por ele, caíram dos olhos de Paulo algo como que escamas. E ele passou a ver. Paulo se tornou provavelmente o maior apóstolo da história bíblica. Porque ele não mais caminhou pelas aparências. Ele saiu do engano, da mentira. E passou a caminhar pela fé. Porque ele foi liberto da mentira, das aparências. E passou a crer em Jesus Cristo. Nós vemos Jó. Leia o livro de Jó. É um martírio. Jó era um homem próspero. A palavra diz que era um homem que andava com Deus. Um homem que andava com Deus. Jó foi conduzido ao deserto, não para morrer lá, que lá não era o lugar dele, nem o seu. Perdeu tudo, meus queridos. Os filhos, a casa, os bens. Ficou doente, só não perdeu a mulher. E a mulher dizia para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse não. Jó creu. Cruzou o deserto que era necessário, que era importante para a vida dele, ainda que ele não entendesse. Ele não estava entendendo.
Eu sei que você não está entendendo. Provavelmente você não está entendendo nada do que está acontecendo na tua vida. Só creia. Deus tem propósito. Esse não é o teu fim. Jó creu. A palavra diz que ele viveu e recebeu e teve de volta e conquistou de volta o dobro de tudo aquilo que ele teve, que ele tinha e que ele era antes do deserto. E ele diz, olha as palavras de Jó. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje, presta atenção, os meus olhos o veem. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem o Senhor, os olhos da fé. O Senhor Jesus, ele diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Como é que vem a fé? Para a gente fechar agora. Se eu preciso de fé, como é que eu me alimento de fé? Eu quero te convidar para que você faça um compromisso comigo. E se você fizer esse compromisso, eu quero que você depois deixe um comentário em algum lugar para mim. Pode ser nesse vídeo, pode mandar em qualquer outro vídeo. Você faça um comentário, porque eu quero separar o teu nome para eu estar orando por você. Eu nunca fiz isso aqui no canal, hein, pessoal? Primeira vez. Tem um propósito. Você vai fazer um compromisso. Olha só, hein? Meu Deus. Você vai fazer um primeiro compromisso de participar da oração do dia por 7 dias comigo, seguidos. 7 dias. Amém? Existem alguns números que são bíblicos, né? 12, o 21, 40. Só 7, irmãos. Lembrando que nós temos ao vivo de segunda a sexta, sempre às 7h30 da manhã. Eu vou te convidar, nunca fiz isso aqui, para que você venha por 7 dias seguidos. Se por acaso você tiver um contratempo, você pula e volta, continua. E coloque a tua necessidade todos os dias na oração. Nós vamos orar juntos, eu e você. A palavra diz que aquilo que é ligado na terra será ligado nos céus. Se você não pode assistir ao vivo, você vai pegar 7 dias seguidos, você vai colocar aí no pedido de oração, você vai colocar, pastor Léo, bispo Léo, Leonardo, eu estou nessa campanha. Amém? E você vai colocar por 7 dias consecutivos, você vai entrar na oração do dia já gravada e vai colocar aí. O teu pedido, hoje é o 2º dia, meu pedido é esse. Meu deserto é esse. Me tira desse deserto, Senhor. Nós vamos orar juntos, porque a palavra diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele aí estaria. E que aquilo que é ligado na terra será ligado nos céus. Aquilo que 2 ligarem na terra será ligado nos céus. Nós vamos clamar e nós vamos orar por você. Você aceita esse desafio? Eu aceito. Diante disso, você faz o quê? Não faz nada. Aqui que está o segredo. Você está a passos de tomar uma decisão errada. Talvez você esteja no limiar de fazer uma escolha ruim. Não faça nada. Interrompa algumas coisas. Espere. Tem pessoas aqui pensando em desfazer, talvez parcerias, relacionamentos, sociedades. Algumas pessoas estão querendo desistir de algumas coisas. Não faça nada. Tem pessoa pensando em abrir mão do ministério, da igreja onde está e procurar outro lugar. Não faça nada nesses dias. Não escolha isso agora. Pode acontecer de alguém, Deus tirar uma pessoa de uma igreja e levar para outra? É lógico. É lógico. Mas eu te peço primeiro 7 dias comigo, eu e você. Nós vamos orar para que Deus nos dê a direção. Para que Deus fale conosco como falou com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Sabe o que foi se mostrar? Foi nos olhos da fé, irmãos. E Deus foi conduzindo ele passo a passo. Vá por aqui, vá por ali, pare aqui,
acampe aqui. Deus está gerando o pai da fé. Faça esse voto hoje comigo. Deus vai nos abençoar tremendamente. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Mais uma vez o Senhor nos desafia. E hoje o Senhor nos desafia pela paciência e pela fé. Eu peço-te, meu Pai, limpa os nossos olhos de todo mal. Tira do nosso coração a força dos traumas que embaçam a nossa visão e que contaminam o nosso coração e que roubam a nossa fé. As histórias ruins do passado, tira, Pai, a força delas de sobre nós. E opera sobre cada um dos teus filhos que nos ouvem, que nos assistem, potencializando o dom da fé, Pai. Em nome de Jesus, faz a obra em cada um, Senhor. Convoca teus filhos agora para um tempo novo. Eu sei que o Senhor tem terra da promessa para nós. Promessas, maravilhas, lugares onde plantaremos por um e colheremos a 30, a 60 e a 100 por um. Conduz-nos, Senhor, por estes lugares, meu Pai. Leva-nos por estes lugares. Eu te peço isso hoje. Fala conosco, fala com cada um. Tira toda a confusão, todo o conflito na mente, todo barulho no ouvido, Senhor. Traz a tua verdade e a tua vida. Opera em nós. E nós daremos a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Por que eu te convidei para 7 dias, irmão? Porque nós fechamos a palavra assim, né? Como é que veio a fé? E aí veio o desafio. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que nesses 7 dias, se você separá-los, Deus vai preparar cada uma das palavras com foco em você, com a sua necessidade, com a minha necessidade. Deus vai te tirar do teu deserto, vai me tirar do meu deserto. Nós vamos para a terra da promessa. Não escolha nada. São só 7 dias. Quem começar hoje, por exemplo, se for no ao vivo, eu prefiro. Se você puder fazer no ao vivo comigo, vai ser ótimo. A gente vai até, né? Vai sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira que vem termina. Amém? Se você estiver no gravado, você pode fazer na sequência, pode pegar sábado e domingo. Mas quem estiver no ao vivo, eu peço, faça só no ao vivo. Amém? Vai ser um tempo de grande bênção. Nós vamos conhecer uma porção maior e nova de Deus. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco até agora. Eu peço para que você compartilhe este vídeo. Se você está no ao vivo, esse vídeo só poderá ser compartilhado em torno de 18, 19 horas, é o tempo do YouTube processar esse vídeo. Compartilhe também. Deixe na parte inferior aqui os seus pedidos de oração. Se você vai fazer esse voto comigo, se você vai estar comigo nesta campanha, deixa aí o teu nome, deixa aí o teu pedido de oração, se você quiser. Mas deixa aí o teu nome dizendo que você vai participar, porque eu quero anotar teu nome para que eu esteja orando por você. Amém? Você que está no gravado, Deus abençoe demais. Você que está no ao vivo, permaneça um pouco mais, porque eu quero orar por você, quero saber que você está aí. Deus te abençoe. Até o nosso próximo oração do dia. Deus abençoe.